Isaías, o profeta da salvação. Isaías, que em hebraico se pronuncia Yeshayahu, que, por sua vez, significa o Senhor é salvação, foi um grande profeta no antigo Israel. A data do seu nascimento é incerta, mas considera-se que ele nasceu aproximadamente entre os anos de 770 e 760 a.C. Local do seu nascimento, Jerusalém, capital do reino de Judá. Isaías foi chamado por Deus num tempo de grande corrupção e falta de fé e temor a Deus. Nesta época, Israel já estava dividido em dois reinos, o do norte e o do sul. Sendo que Judá e Benjamim formavam o reino do sul e as demais tribos o reino do norte. Quando o profeta teve a visão, ele mesmo testemunhou: ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de lábios impuros, entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins purificou os lábios dele com uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Depois disso ele pôde profetizar, pois seus lábios foram tornados puros. Ministério profético. Isaías exerceu seu ministério por cerca de 40 a 50 anos, começando por volta de 740 a.C., no ano da morte do rei Uzias, conforme Isaías 6:1, e estendendo-se até cerca de 686 a.C. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, pregando tanto advertências quanto mensagens de esperança para Judá e Israel. Reis que governavam na época de Isaías. Isaías profetizou durante os reinados de 4 reis de Judá, que foram Uzias, ou Azarias, 790 a 740 a.C. Tem Jotão, 750 a 732 a.C. Tem Acais, 735 ou 715 a.C. Tem Ezequias, 715 ou 686 a.C. No reino de Israel, Isaías exerceu sua influência profética sobre os reinados de diversos reis, incluindo Peça, 752 a 732 a.C. e Oséias, 732 a 722 a.C., sendo este o último rei antes da queda de Samaria para a Assíria em 722 a.C. Mensagens e profecias. Isaías alertou sobre a corrupção e idolatria do povo de Judá, previu a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, mas também anunciou a futura restauração e a vinda do Messias. Ele é conhecido como o profeta messiânico por suas profecias sobre Jesus Cristo, como Isaías 7:14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e Isaías 53, que descreve o servo sofredor. Morte de Isaías. A tradição judaica, segundo o Talmud e o livro apócrifo Ascensão de Isaías, afirma que Isaías foi martirizado durante o reinado do rei Manassés, aproximadamente 687 a 642 a.C. Ele teria sido cerrado ao meio, possivelmente dentro de um tronco de árvore, um fato sugerido também em Hebreus 11:37. Legado. Isaías deixou um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, com 66 capítulos que abrangem temas de juízo, arrependimento e restauração. Seu impacto teológico é enorme, sendo frequentemente citado no Novo Testamento. E assim terminou neste mundo a vida de um santo homem de Deus, do qual o mundo não era digno, conforme o que está dito em Hebreus 11:38. Esses homens escolhidos muitas vezes para sobreviver, tiveram de se refugiar nas solidões das montanhas, nas cavernas ou em antros subterrâneos. Portanto, a vida de Isaías foi semelhante à de muitos servos de Deus, os quais foram perseguidos e muitas vezes tornaram-se vítimas do ódio coletivo, apenas porque anunciaram a palavra de Deus neste mundo tão cruel, para com os servos do verdadeiro Criador. Se você gosta de temas religiosos, bíblicos, se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. Obrigado por ser nosso inscrito. Saúde, paz e prosperidade. Até uma próxima, se Deus quiser.